Pessoal, vamos para a nossa terceira aula sobre os atendimentos online. Se você chegou aqui, eu acredito que você já deve ter visto as outras duas aulas que eu liberei, mas se você não viu ainda, volte aí duas casas, veja as outras aulas e aí depois então você volta e veja essa aula aqui, porque aí fica mais completinho, ok? Como eu falei nas demais aulas, esse vídeo é um vídeo que eu tô gravando sem nenhum tipo de edição, ok? Então pode ser que em algum momento aí você escute um barulho, alguma coisa, porque eu tô gravando de casa. Toca telefone, minha família fala alguma coisa lá atrás, mas mesmo assim a gente vai seguir esse vídeo sem nenhuma edição, ok? Porque eu tô levando esse vídeo como se ele fosse mesmo um bate-papo e a intenção é trazer da forma mais natural possível a minha experiência e as minhas perspectivas sobre esse formato de atendimento, ok? Então eu vou só diminuir aqui para eu poder mostrar para vocês os slides que eu montei. Lembrando que esses slides eu vou disponibilizar em PDF aqui embaixo no link do vídeo, ok? Vocês podem baixar aí para consultar depois. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é sobre a gente aproveitar ao máximo todas as possibilidades que o mundo online traz para gente. O mundo online ele é prático, ele é dinâmico, econômico, coisa que a gente vai falar ainda melhor mais para frente. E através dele existem várias possibilidades que a gente pode utilizar para ajudar a transformar ainda mais a vida do nosso paciente, não só em questões alimentares, como de qualidade de vida de modo geral e de hábitos. Então, eu sou uma defensora do atendimento presencial. Eu acho o atendimento presencial, assim, para a primeira consulta é muito importante, mas não é a nossa possibilidade nesse momento, porque nós estamos em quarentena, em isolamento durante esse período. Então, o online acaba sendo a possibilidade. E depois que tudo isso acabar, com fé em Deus que acabe logo, eu recomendo fortemente o atendimento online para os atendimentos de retorno, ok? Bom, usando as ferramentas online, mais do que nunca a gente consegue entrar no mundo do paciente, entrar na casa do paciente, então isso aproxima ainda mais a gente, isso facilita ainda mais em propor, em levar propostas que vão de encontro com a realidade de cada paciente. E aí, desde que eu comecei a falar sobre os atendimentos online, uma das perguntas que eu mais recebi foi: Cris, que plataforma utilizar para realizar os atendimentos? E eu coloquei aqui para vocês as plataformas que eu já testei e as que eu mais gostei, tá? A maioria delas tem a possibilidade de uso gratuito, algumas com as suas limitações, mas são boas ferramentas, tá? O Zoom, ele é muito bom. Porém, o Zoom ele tem a limitação de tempo, ele te atende gratuitamente até 40 minutos. Passou de 40 minutos, o teu vídeo ele encerra. Então, eu usava bastante ele para consulta de retorno, que geralmente são consultas mais curtinhas, mas para a primeira consulta, que é mais longa, eu não indico o Zoom de forma gratuita, a menos que você pague por ele, mas sinceramente, eu acho que não há necessidade de investimento em plataforma, sendo que tem outras possibilidades gratuitas. O Skype, eu acho que a maioria das pessoas conhecem o Skype, é uma ferramenta que também pode ser utilizada. Eu uso muito, muito pouco. O Airby é o meu favorito. Esse terceiro aqui é o meu queridinho, porque ele é gratuito, você consegue compartilhar a tela com o paciente, então você consegue mostrar para ele o plano alimentar ou alguma coisa que vocês estiverem discutindo. E ele é muito prático, o paciente não precisa baixar nada.
Você vai fazer o cadastrinho e mandar o link, o paciente ele acessa por WhatsApp, por exemplo. Então eu gosto bastante e ele é muito fácil de usar. O Stalk também é uma outra possibilidade, também dá para usar até de forma gratuita. É uma ferramenta boa, mas como eu disse, o Whereby é o meu preferido. O WhatsApp também é uma possibilidade, dá para fazer chamada de vídeo. Então, com ele é um aplicativo que eu usei muito também. Tem muito paciente que prefere, porque o WhatsApp todo mundo tem. Então, a única limitação do WhatsApp é que a gente não consegue compartilhar a tela com o paciente, a menos que você grave a tela aí com o teu computador ligado, mas não é nada prático. O Join e o Meeting também são boas plataformas que eu indico para vocês. E eu acho que o mais importante de tudo é testar todas essas plataformas, ver qual você mais se identifica antes de qualquer consulta, e aí depois que você testar, ver como funciona cada uma, você decide qual que você vai utilizar e usa então com o paciente. Mas no primeiro momento testem, mandem o link para a família de vocês, para você ver qualidade de vídeo, de som, funcionalidade, ok? Vamos mudar aqui. Outra pergunta que eu recebo com frequência é sobre formas de pagamento. Nesse momento de isolamento, não dá para fazer o pagamento via dinheiro, né? Então eu sugiro transferência bancária, e aí você passa o número da tua conta para o teu paciente, ou que vocês utilizem link do PagSeguro. Tem algumas maquininhas de cartão de crédito que você consegue até gerar um link para mandar para o paciente, mas se vocês não tiverem essa possibilidade, eu indico o PagSeguro. Eu utilizo para cobrança de consultas e para cobrança dos cursos e mentorias que eu dou. Eu acho muito prático o PagSeguro. Eu vou deixar o link no PDF para vocês, mas se alguém tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem que eu ajudo. Se precisar, eu posso até gravar um vídeo explicando como criar o link, mas é muito prático. E aí você pode gerar esse link e enviar também por WhatsApp para o teu paciente. Sugiro que vocês proponham para o teu paciente um parcelamento em até 3 vezes, o que é muito mais do que suficiente. E uma coisa importante é não façam a cobrança depois da consulta. Sempre realizem a cobrança antes da consulta. Antes de você mandar o link para o paciente, você já pode combinar a cobrança com ele, ok? Já deixa agendadinho o horário e o dia que você vai atender esse paciente, já manda o link para ele fazer o pagamento. Porque para você ficar cobrando o paciente depois da consulta, vai ficar muito desgastante e a gente ainda corre o risco de acabar não recebendo o valor correspondente. Então, eu sugiro que vocês sempre façam a cobrança, nesse caso, antes. Envie o link antes para o paciente, ok? Uma coisa importante é que o PagSeguro, você não recebe o dinheiro na hora que o paciente paga, tá? Você só recebe o dinheiro, acho que 14 dias depois do pagamento. Você até pode adiantar esse pagamento, receber antes, receber na hora, mas aí o PagSeguro vai te descontar uma taxa bem maior, tá? A taxa básica dele é de 5%, 4 ou 5%, que é uma taxa bem parecida com a da maioria das maquininhas de cartão de crédito. Mas se você adiantar esse pagamento para menos do que 14 dias, que é o prazo que eles pedem para te pagar, você paga uma taxa bem maior. Então é importante que vocês se planejem em relação a esse pagamento, que não vai vir na mesma hora na mão de vocês, tá? Como fazer a divulgação dessas consultas? E aqui a gente encontra o mesmo modelo que é utilizado para consulta presencial. Né? A forma de divulgar, de captar paciente, ela é muito parecida com qualquer formato de consulta. Vocês podem utilizar as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, enfim,
tem uma infinidade de redes sociais por aí. A maioria das pessoas acabam utilizando Instagram e Facebook, mas a gente pode explorar outras ferramentas. Tem as propagandas que a gente pode fazer através do Google. Vocês podem utilizar site, podem utilizar blogs. Blog dá para criar por conta própria, sem necessidade de investimento, como site. Site normalmente é mais caro. Porém, nós temos algumas opções de sites que dá para fazer por conta própria, como por exemplo o Wix. Dá para criar, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para criar um site, um blog a partir dele, sem muito investimento. O Google Meu Negócio, eu não sei se vocês conhecem, vocês podem deixar anotadinho aqui para mim, nos comentários, porque a gente pode combinar alguma aula sobre esse assunto também, eu ensino vocês. Você faz o cadastro lá no Google para poder divulgar o teu negócio. É claro que a forma como o Google mostra o teu negócio e o teu cadastro lá de forma mais efetiva demanda um custo. Você acaba tendo que pagar por isso. Mas dá para usar o Google Meu Negócio de forma gratuita também. Vocês podem usar e-mail marketing para fazer divulgação. Para fazer isso, você precisa ter uma lista de pessoas que interagem com o teu conteúdo, que interagem com o teu trabalho, para que você possa fazer algum tipo de divulgação. E aí eu indico que vocês comecem a criar uma lista de e-mail a partir das pessoas que te seguem nas redes sociais ou que entram em contato com vocês. Uma forma muito legal de criar uma lista de e-mails a partir de distribuição de e-books, por exemplo, que é um outro assunto que a gente pode vir falar mais para frente. E aí você vai criando uma lista de e-mails e enviando periodicamente alguma coisa para as pessoas, inclusive de divulgação. É claro que com bom senso, sem um volume muito grande de divulgação, mas é possível fazer isso. Uma outra forma muito efetiva de divulgação são os contatos do WhatsApp, tá? Mas, sinceramente e por experiência própria, eu sugiro que vocês não fiquem enviando só propaganda. Isso em nenhuma plataforma, seja em rede social, seja no Google, seja no WhatsApp, enfim. Não enviem apenas propaganda. Enviem material de orientação, material de educação para as pessoas, e aí as pessoas acabam tendo vontade de te conhecer, de conhecer o seu trabalho. Então, eu acredito que essa seja a melhor forma de divulgação. Melhor forma de divulgação é contribuir com as pessoas, gerar relacionamento de forma genuína, de forma autêntica. E o que fazer com os pacientes entre as consultas? Isso é uma coisa que eu sempre falo que é importante em qualquer modelo de atendimento, seja presencial, seja online, é manter contato com o paciente sempre, tá? Isso eu falo não no sentido de ser fiscal de prato de paciente, tá? Tem nutricionista que gosta, que incentiva o que o paciente encaminhe fotos do prato ou alguma coisa nesse sentido, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de ser presente com o paciente no sentido de você doar mais orientações para ele. E isso pode ser em formatos diversos. Você pode enviar áudios para o teu paciente via WhatsApp, você pode enviar materiais diversos como PDFs, e-books, receitas, dicas, orientações, vídeos informativos ou vídeos de motivação, dependendo da situação. Aí, às vezes o paciente é muito motivado também, não é o caso, mas de modo geral funciona bastante. No caso de vídeos, vocês podem utilizar vídeos gravados por vocês ou algum vídeo bacana que você achar na internet também é válido. Usem a criatividade e uma dica importante, mesclem o conteúdo. Não fiquem enviando só áudio, só vídeo, só PDF, dá uma mesclada no material. Por que é importante a gente manter esse fluxo de contato com o paciente? O paciente não vai esquecer de você, não vai esquecer dos acordos firmados em consulta, ele vai se sentir acolhido e a adesão costuma ser muito maior,
tá? Dica extra. Lá na primeira consulta, quando você atender esse paciente, pergunta para ele que tipo de nutricionista ele quer ter. Que tipo de nutricionista ele quer que você seja para ele. Tem paciente que vai dizer assim: ah, quero uma nutricionista que pegue na minha mão, que me ajude, que seja presente. Como também vai ter paciente que fala assim: eu quero uma nutricionista que não enche o saco. Eu já ouvi isso. Eu quero uma nutricionista que não enche o saco, que não pegue no meu pé. Então você já sabe que esse tipo de paciente você vai ter um pouco mais de cautela aí, até mesmo no contato entre consultas. E já tem outro paciente que vai querer que você seja mais presente. Mas lembrem do que eu falei, isso sempre estabelecendo uma rotina, tá? Não de uma forma aleatória. Então, dentro da minha rotina, o que, que eu planejo? Às segundas-feiras é o dia de mandar algum tipo de material para todos os pacientes, seja um áudio, um vídeo, um PDF, etc. Às quintas-feiras, à tarde, é o período de plantão, de atender, tirar as dúvidas desses pacientes, ponto. Então, vocês percebem que, assim, eu estou frequentemente em contato com o meu paciente, frequentemente ele percebe que ele tem um suporte, mas isso é bem encaixado dentro da minha rotina, tá? Então, eu sugiro que vocês façam dessa forma, porque senão a gente não vence. E quanto cobrar? Essa é uma outra pergunta que eu recebi muito. Cris, se o atendimento é online, eu devo cobrar mais barato? Cris, o atendimento ele é online, mas ele vai ter a mesma qualidade. Eu posso cobrar a mesma coisa? Vamos lá. Primeira coisa importante é lembrar que nós temos um sindicato que determina um preço mínimo para o valor de consultas. É a primeira coisa, tá? Então, independente do formato de atendimento, o valor mínimo de consulta ele tem que ser respeitado. Então, se por acaso eu vejo isso muito com um nutricionista recém-formado, de cobrar um valor mais barato, que é para poder encher a agenda. Independente do teu tempo de formação ou do teu método de atendimento, não cobre mais baixo do que o sindicato, por vários motivos. Primeiro motivo, porque eu estou indo contra o valor mínimo de atendimento proposto para a classe. Segundo, eu acabo ajudando a diminuir ainda, a baixar mais o retorno de uma classe inteira. E terceiro, a gente tem que valorizar nosso trabalho. A partir do momento que eu valorizo o meu trabalho, aí sim eu tenho retorno disso. Agora, e sou eu que coloco o preço, né, no meu trabalho, né? Não é, vou colocar barato porque assim as pessoas pagam. Não. E aí, dentro disso, o que eu preciso saber? Pensar, que transformação eu estou levando para outra pessoa? Isso é um ponto importante. Então, assim, o teu paciente, ele está pagando uma consulta, simplesmente, qualquer, ou ele está pagando por uma transformação? E a partir do momento que eu penso nisso e que eu vendo isso, eu vendo essa ideia de que eu como nutricionista, trabalho numa transformação, eu tenho liberdade para não ter que ficar me preocupando em cobrar uma consulta baratinha, porque eu não estou também vendendo uma consultinha, ok? E aí, o que eu sugiro? O atendimento online, ele vai ter a mesma qualidade do presencial. Ele pode ter o mesmo tempo de consulta, enfim, de modo geral, é a mesma consulta, só que eu tô aqui e o paciente está na casa dele, ponto. Porém, eu como profissional não vou estar pagando, provavelmente, com deslocamento, gasolina, Uber, táxi, condução e etc. O meu tempo de deslocamento também está sendo economizado. Eu não estou gastando, de modo geral, com recepção, água, luz, internet e etc. do consultório. Então, tudo isso precisa ser pensado. De forma geral, o atendimento online, ainda mais nesse momento agora, ele me ajuda a diminuir gastos. Então, eu acho muito válido a gente pegar o valor
cobrado hoje na consulta presencial e tirar aí cerca de 10 a 20% desse valor, ok? Porém, eu tenho que tomar muito cuidado para divulgar isso para as pessoas, porque o CFN diz que eu não posso utilizar do valor de honorários ou promoções para poder me promover. Então, eu não posso fazer divulgações do tipo consulta nutricional com 20% de desconto. Aproveite a quarentena com atendimentos com desconto. Eu não posso fazer dessa forma, tá? Então, se atentem a esse item da resolução, que é vedado ao nutricionista não só usar os valores de honorários e promoções para se divulgar, como sorteio de procedimento ou qualquer outro serviço para poder fazer publicação, tá? Então, cuidado aí com sorteio de consulta, sorteio de algum tipo de coisa nesse sentido. E aí, quando o paciente ele te procurar e você oferecer para ele uma consulta online, mostra para ele quais são os diferenciais. E não só quando ele te procurar, quando você estiver usando as redes sociais também para poder fazer essa divulgação. Mostra para o paciente que a consulta online, ela tem sim diferenciais, ela tem vários pontos positivos. Como? Você permanece com o tempo de consulta, igual em consultório, como nós já falamos. Existem acompanhamento entre consultas, que pode ser por WhatsApp. Você tem a possibilidade de gravar a consulta e disponibilizar para esse paciente. Então, algumas daquelas plataformas que eu falei para vocês e outras também têm a possibilidade de fazer a gravação da tela. E aí você consegue disponibilizar para o teu paciente. Isso é bem legal. É prático, ele não precisa sair de casa, da mesma forma que você, nutricionista, economiza com transporte, deslocamento, etc., o teu paciente também economiza tempo e dinheiro com deslocamento. O nutricionista tem a possibilidade de entrar no mundo do paciente, na casa dele. Isso tem que ser levado para o paciente de uma forma bem positiva. E outra coisa bem importante é mostrar para o paciente que não é o preço. Eu não estou vendendo uma consulta para ele, como eu já falei. Eu posso gerar transformação. Né? Eu, como nutricionista, eu posso levar informações que ajudem a transformar a vida dele. E aí, diante disso, a gente precisa ter bem claro que o paciente, ele não paga pela beleza do nosso consultório. O paciente, ele não nos contrata pelo número de diplomas que eu tenho pregado na parede. Ele não contrata a gente pelo nosso conhecimento, o número de pós-graduações que eu fiz ou deixei de fazer. O paciente, ele procura um nutricionista ou qualquer outro profissional, qualquer outro serviço, buscando uma transformação. O que eu, como nutricionista, posso fazer para contribuir com a necessidade, com a realidade dele? É isso que o paciente quer saber. Tá? Então, eu tenho que ter isso bem claro até na hora de me posicionar, na hora de divulgar o meu trabalho e na hora que esse paciente entrar em contato comigo, saber passar isso para ele. Às vezes tem paciente que pergunta o valor da consulta e fala assim, poxa, mas nossa, isso é caro. Nossa, mas de fulano é mais barato. E aí eu falo para ele, falo assim, então, você está procurando uma consulta? Se você realmente só está procurando uma consulta, desculpa, não é só isso que eu tenho para te oferecer. Eu te ofereço isso, 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 isso e isso. É por isso tudo aqui que você está pagando. E aí a gente vai trazendo esses argumentos para o paciente e com isso conseguindo diminuir as objeções que ele vem trazendo, que muitas das vezes são objeções atreladas a valor, ok? Um outro ponto que eu fui bem questionada, que eu estou vendo vários nutricionistas trazerem, é sobre a avaliação antropométrica. Vou diminuir. É sobre avaliação antropométrica. E aí, o que acontece?
a gente tem que lembrar que nós estamos num momento de isolamento, nós agora, não sei quem vai ver esse vídeo mais pra frente, mas nós estamos no período de quarentena e não tem possibilidade de atendimento presencial hoje. Pelo menos a orientação hoje é para que esses atendimentos presenciais não aconteçam, tá? O atendimento online ele vem nesse momento para nos auxiliar. Então, o paciente que ele procura uma mudança, um ajuste, enfim, e que ele procure um nutricionista nesse momento e que ele questione muito a fundo a questão da avaliação nutricional, você pode deixar claro para ele que nesse momento você não vai conseguir fazer uma avaliação completa, mas que é temporário. Passando esse período e a gente voltando à vida normal, você pode combinar que esse paciente vá até o teu consultório para tirar todas as medidas, fazer antropometria, uma bioimpedância talvez, ou se for um paciente de muito distante, você pode pedir para que ele faça uma avaliação terceirizada. Como assim, Cris? Ele pode ir numa clínica de estética da cidade dele, ele pode ir numa academia da cidade dele que faça essa avaliação e ele te apresenta o laudo, tá? Nesse momento agora, o que nós temos de possibilidade é realmente que o paciente ou faça as medidas em casa, orientado por você e te encaminhe, ou que vocês trabalhem com números de estimativa. Estimativa de peso, estimativa de altura, estimativa, né? Se não, você vai orientar esse paciente como que ele faz as medidas e ele te passa, tá? É o que nós temos para esse momento. E aí, eu coloquei no material para vocês um direcionamento de como pode ser feito, orientado esse paciente em relação às medidas. Eu vou deixar um PDF separado, porque você pode mandar para o teu paciente junto com as instruções da consulta e assim ele faça as medidas certinhas para poder te mandar. Se você quiser, você pode até pedir para que ele te mande antes da consulta, antes do horário da consulta, porque assim você já tem um direcionamento para poder discutir com ele dentro do teu planejamento. Então, o que eu coloquei aqui? Como ensinar o paciente a utilizar a balança, né? Que é uma coisa simples, mas às vezes as pessoas acabam não fazendo da maneira correta, deixa alguma coisa dentro do bolso, ou cada vez que pesa, pesa com uma roupa diferente, ou com horários diferentes, enfim. Então, eu coloquei aqui o passo a passo para o paciente se pesar em casa. A gente pode pedir para que o paciente ele faça a medida de circunferência de cintura e de quadril, tá? Coloquei aqui o passo a passo para ele também, de como ele fazer com fita métrica. E um outro indicador que eu acho muito legal em qualquer tipo de consulta é a utilização de fotos. A foto ela mostra coisas que nenhum outro equipamento de antropometria mostra. Então, eu acho bem legal a fotografia para poder fazer o acompanhamento de evolução. Eu coloquei aqui nesse material também, ensinando o paciente a como tirar a foto de maneira correta para esse acompanhamento. Então, eu vou disponibilizar esse material aqui para que vocês enviem para cada paciente antes da consulta, ok? O que não pode faltar numa consulta online? Basicamente, é a mesma coisa que não pode faltar numa consulta presencial. E aí, isso está no material lá do CRN, do CFN, inclusive, onde eu preciso ter, no mínimo, é claro que a partir daí você pode criar outras estratégias, mas no mínimo a minha consulta ela deve contemplar a avaliação desse paciente, a avaliação, não enxerguem a avaliação só como avaliação física, que a gente já discutiu, mas avaliação de consumo, avaliação de hábitos, avaliação de alguma patologia que ele tenha ou já tenha tido, enfim, diagnóstico, intervenção, avaliação dos resultados a cada consulta e reavaliação que você também vai fazendo a cada consulta, ok? Lembrando que o Código de Ética do nutricionista fala que o profissional deve prezar pela qualidade do cuidado nutricional
que compreende todos esses itens aqui. Então, numa fiscalização do CRN, eles vão nos cobrar todas essas questões aqui. Lembrando que a consulta online também é, é passível de fiscalização, assim como as consultas presenciais. Então, a gente precisa ter alguns cuidados, que inclusive nós vamos falando mais para frente, com base no código de ética, tá? Tem uma nota do CFN falando sobre o Covid-19, que é inclusive em cima dessa nota que a gente pode conduzir os atendimentos online. Para quem não leu ainda, eu sugiro fazer a leitura dessa nota. Eu vou deixar o link dela também no PDF que eu vou disponibilizar para vocês. Leiam com carinho, se atentem, porque não é simplesmente assim, CFN liberou consulta online, vamos lá ganhar o mundo, pronto, acabou. Não, eu preciso estar bem calçada nas legislações, eu preciso ter uma base legal para poder fazer tudo certinho. Isso para a segurança do paciente, mas para minha segurança como profissional perante o nosso conselho também. E quais as exigências que o CFN traz em relação à consulta não presencial? Então, assim, peraí que tá cobrindo aqui. De modo geral, as exigências que acontecem no atendimento presencial, como eu já disse, elas e reforço agora, devem ser seguidas no atendimento online. Mas, além disso, cuidado, porque nós devemos ter bastante precaução na hora de informar o público ou utilizar qualquer estratégia relacionadas à concorrência desleal ou que traga algum prejuízo à população. Então, por exemplo, uma colocação minha agora, tá? Não discutindo estratégias nutricionais, mas, por exemplo, eu tenho visto muito na internet agora rolando os desafios online. Eu sou a favor de desafio online desde que ele seja bem feito. Para quem não sabe, o que eu estou falando de desafio são os grupos de atendimento online. Eu acho que dá para fazer um trabalho bem legal, mas eu vi vários grupos, por exemplo, de dieta cetogênica para emagrecer. Será que no momento de crise, no momento que tá um pessoal assim sem saber o que fazer da vida e o que vai ser de agora para frente, trabalhar numa dieta cetogênica extremamente restrita num grupo onde você não fez avaliação individual, onde você não conhece a fundo o teu paciente, será que é o mais indicado? Provavelmente, uma estratégia em grupo como essa fere o que o CFN traz aqui nesse artigo, tá? Então, assim, muito cuidado com as estratégias e o tipo de divulgação que vocês estão fazendo, principalmente no mundo online, ok? Lembrem-se que nós devemos sempre nos identificar com a nossa profissão, nome, número de CRN, isso em qualquer modelo de atendimento. Então, divulguem para o paciente de vocês, estimulem o paciente, que foi até um item que eu coloquei mais aqui na frente, estimulem os pacientes a procurarem informações sobre nutricionistas antes da consulta para que ele verifique se aquela pessoa que está atendendo ele é um nutricionista de verdade. Então, o que acontece? Eu sou nutricionista, você que está me vendo aqui provavelmente é nutricionista também. Mas, vou gerar uma polêmica agora, eu não posso descartar que nesse momento apareça muito picareta por aí, vendendo consulta online sem ser nutricionista. Então, acho que é o momento da gente ensinar também a população a identificar quem realmente é profissional e sugerir que as pessoas vão lá no site do CRN e busquem informação sobre aquela pessoa, ver se ela tem mesmo um registro como nutricionista, um número de CRN, tá? Eu deixei o link do CRN
lá na página onde eu consigo fazer busca de profissional. Eu deixei do CRN3, que é o meu CRN, mas você nutricionista que for de outra região, entre no site do seu CRN e ache esse link e compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe por aí, para que as pessoas elas tenham essa consciência de que é importante buscar um profissional que seja profissional, né? Vamos lá. Isso é um item extremamente importante que às vezes pode passar batido para alguém. O nosso conselho, isso lá na resolução 600 de 2018, já é uma resolução antiga, que hoje nós usamos muito em consultório, nós mantemos o registro em prontuário de cada paciente. Nesse registro, todas as informações do paciente, todas as informações de condutas que o nutricionista determinou são registrados lá, tudo bonitinho. E isso tem que ser seguido também para os atendimentos online, tá? Então, você precisa manter um registro, uma anamnese, todo o material desse paciente arquivado, seja em arquivo online, seja em arquivo manual, porque em caso de fiscalização, você tem tudo lá bonitinho para poder apresentar. Criem uma assinatura online, uma assinatura digital, com carimbo de vocês, carimbo, número do CRN, nome completo, nutricionista, assina igual vocês fazem na prescrição, lá em consultório, vocês vão fazer isso e digitalizar essa assinatura. Quem não sabe digitalizar, e aí seria legal tirar o fundo bonitinho, se vocês não conseguirem tirar o fundo, deem uma olhada na internet, ou então, se vocês utilizarem um papel de fundo branco para poder fazer o impresso de fundo branco para poder fazer as orientações e fizer a assinatura e o carimbo também no papel de fundo branco, vocês conseguem só tira uma foto com celular de boa qualidade, recorta aquele quadradinho e cola lá no na tua orientação, tá? Mas é importante que vocês tenham uma assinatura digital bonitinho. O ideal seria, sinceramente, a gente fazer algum tipo de registro dessa assinatura digital, né? Que eu não fui pesquisar sobre isso. Mas acho que seria, inclusive, o mais apropriado nesse momento, porque aí você tem uma autenticidade dessa assinatura que está circulando aí no online. Mas não esqueçam de colocar assinatura e carimbo em todas as prescrições, pedidos de exames e orientações. Esse é um item que acho que é muito claro para qualquer profissional, mas que eu quero reafirmar aqui a questão de respeitar e trabalhar conforme o momento do paciente. Lembra lá do modelo transteórico, né, o período de pré-contemplação, contemplação e etc. Tem paciente que às vezes ele procura por uma ajuda nutricional e ele não está pronto para a mudança ainda. E aí, como eu vou trabalhar com esse paciente? Tem momento que tem paciente que ele vem procurar e que ele tá, tipo, super na vibe da mudança. Como que eu vou trabalhar com ele? Identifiquem esses momentos do paciente de vocês, entendam um pouco aí de modelo transteórico, de estágios de mudança. Isso ajuda bastante na hora de trazer propostas e estratégias para cada paciente. E eu quero deixar uma frase aqui para reflexão de vocês. É uma frase que tem martelado muito aqui na minha cabeça, um conceito que tem martelado muito aqui na minha cabeça. E eu acho que para quem me acompanha percebe que isso é muito intenso para mim. Então eu coloquei aqui para vocês. Né? Tenha empatia, desenvolva a capacidade de entrar no mundo do seu paciente, faça com que ele sinta, não é senta, com que ele sinta que você o entende e que entre vocês existe um forte laço em comum. Isso é importante, o paciente ele se abre mais, ele confia mais, e aí isso acaba até criando uma adesão, ele acaba aderindo mais ao plano que você propõe.
vá totalmente do seu mapa de mundo, seu mapa de mundo como pessoa, e vá para o mapa de mundo do paciente. Essa é a essência da comunicação. A comunicação bem sucedida, ela parte desse laço, ela parte de um relacionamento. Então, o relacionamento entre paciente e nutricionista, quando ele é mais forte, a probabilidade do paciente aderir um plano alimentar acaba sendo bem maior. E aí eu deixei aqui para vocês, no PDF que vocês vão baixar, o link das 3 aulas, tá? Para quem só recebeu o link depois também consegue entrar, ou vocês podem guardar esse PDF em algum momento que vocês quiserem voltar em alguma aula, é só clicar aqui, certo? E aí a gente vai encerrar por aqui. Esse a princípio, é o último vídeo sobre os atendimentos online. Gravarei outro vídeo se eu sentir necessidade, conforme alguma dúvida, sugestão que eu receber. Então, se vocês ainda ficaram com alguma dúvida ou tiver alguma questão que não ficou muito clara, ou tiver alguma sugestão, porque como eu falei para vocês, eu trouxe aqui o que está de acordo com a minha experiência e com as minhas perspectivas. Mas pode ser que tenha outra nutricionista com muito mais experiência do que eu, com outras perspectivas, com outras ideias, e eu acho que é legal a gente se unir. Então, traz para mim, a gente pode marcar e distribuir isso para mais pessoas também, tá? Eu espero ter contribuído de alguma forma, e eu peço para que vocês compartilhem esse material com outras pessoas, com os amigos nutricionistas de vocês. Eu peço isso claro que me ajuda a me divulgar, a divulgar meu trabalho. Isso é muito bom, e isso é muito bom mesmo. Mas eu peço para que vocês divulguem com os colegas de vocês, não só por esse motivo, mas para a gente ajudar outras pessoas também, mostrar para outras pessoas essas possibilidades. Eu acho que quando a gente ajuda outro profissional, a gente não gera concorrência, a gente gera fortalecimento de uma profissão. E quando vocês fazem esse compartilhamento, isso também é uma forma de eu daqui perceber que vocês gostaram desse conteúdo, que vocês estão gostando do trabalho que eu estou fazendo. Isso acaba me estimulando a montar ainda mais materiais. A princípio, gravar os vídeos não foi uma tarefa tão simples assim para mim, porque eu não estou acostumada. Tanto que até agora no meu canal aqui no YouTube só tem esses vídeos. Então, ter um feedback aí de vocês é importante para mim, para eu saber se ficou legal dessa forma. Não, Cris, muda tal coisa, ou então, enfim, é importante saber a opinião de vocês, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês, quando você estiver vendo esse vídeo aqui, para você ir lá no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui para vocês também. Vá lá no meu Instagram, fala, Cris, eu vim através do YouTube. Ou se você chegou no YouTube através do Instagram, Cris, eu vim através do Instagram. E deixar aí algum comentário para mim, tá bom? Isso, como eu já falei, isso me impulsiona a preparar ainda mais coisas para compartilhar aqui com vocês. Ainda mais agora nesse período, vou contar um segredo, nesse período de isolamento, trabalhar com construção de materiais para poder trazer alguma contribuição para outros nutricionistas. Isso tem me ajudado bastante, está me distraindo, até porque eu estou envolvida com a área de educação, área de graduação e educação aí para a formação de outros nutricionistas já há bastante tempo. Então, esse período que eu estou ficando em casa, eu acabo sentindo falta, e criar tudo isso aqui tem me feito bastante bem. Então, deixe aí o comentário de vocês para eu saber, tá bom? Então, eu fico por aqui e espero vocês em algum outro vídeo, em algum outro conteúdo que eu disponibilizar aqui. Um beijo, gente. Boa sorte aí nos atendimentos de vocês.